A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Hoje é o primeiro dia do mês de junho, não é? Meus parabéns! Lembrem-se, os nossos estudos bíblicos especiais vão começar neste mês, ok? O que significa que todas as células devem ter aulas de estudo bíblico de agora em diante. E vamos enviar para vocês todos os materiais e esboços necessários para serem usados. E então também as aulas preparatórias para os líderes de células e professores das escolas bíblicas que estarão lá. Esse é um material obrigatório, para que pelo menos vocês saibam não apenas qual é a mensagem, mas também a preparação. Se você quer ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus, precisa se preparar. Você ouviu? É importante. Então, Filipenses, eu gostaria do som do outro microfone aqui. Alô, alô, alô. Quando estiver bom, me digam. Capítulo número 4, eu quero começar do versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, eu quero que vocês notem a linguagem de Paulo aqui, é muito tocante. Eu gosto. Ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor, meus amados. Veem, quando membros da congregação são assim tão amados, você não quer que nenhum deles se desvie? Vamos, fale comigo. O mesmo acontece para cada uma das nossas congregações, cada célula. Você entende? Aqueles que o Senhor deu a você, para que você ajude a nutri-los, eles são a sua alegria e coroa. Se você vir desta forma, qualquer um que já faça algum tempo que você não vê, você vai procurá-lo? Quando você ouve que fulano não está vindo para os encontros de célula, você deveria saber, não precisariam te dizer, porque você deveria conhecer os rostos, porque em grupos menores é fácil conhecer os rostos e saber os nomes. Ele não está vindo. Há quanto tempo? Um mês? Um mês inteiro? É tempo demais para esperar. Se ele não vem em um só encontro, você já deveria estar lá fora, procurando por ele. Nos é dito para sermos os guardadores dos nossos irmãos. Você lembra que Caim questionou Deus: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Porque ele o matou? Veja a forma como Paulo via os membros daquela igreja. Ele diz: meus amados e muito queridos irmãos, e ele enfatiza isso várias vezes. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, meus amados. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Se nós não
tivéssemos tentado te manter nesta igreja, se não tivéssemos ido na sua casa para tentar te convencer a não ir para outra igreja, para que você continuasse na nossa igreja, aqueles de nós líderes... Você está me ouvindo aqui? O fato daqueles de nós líderes e pastores aqui termos ido até você para tentar te convencer a vir à nossa igreja faz você saber que estamos mais interessados em você do que em qualquer outra coisa a seu respeito. Mas se tivéssemos tentado te tirar da tua igreja, te convencer a trocar para a nossa igreja, aí sim você teria o direito de suspeitar de nós e se perguntar por que estávamos tentando te tirar da sua igreja para vir para a nossa. Mas você veio e nós te amamos. Você deveria saber que isso é genuíno. Aleluia. Eu disse aleluia. É importante. Você percebe que não é todo mundo que consegue sentir amor? Por quê? Porque a mente deles está em outra coisa. Tem esposas que sempre reclamam que seus maridos não as amam? E maridos que reclamam que suas esposas não os amam? E ainda assim amam? Você diz ao homem, como você sabe? E aí ele começa uma história engraçada. Você pergunta à mulher, como você sabe? E ela também começa a te contar outra história. Essas histórias não provam que o seu cônjuge não te ama. Há muitas outras formas de saber. E então um dos problemas que temos em nossas vidas pessoais é que nós realmente não sabemos, nós nunca definimos o que queremos da vida. Nunca definimos isto. Nunca definimos. Às vezes somos como crianças. O que você quer ser? Hoje ele diz, eu quero ser soldado. Semana que vem, o que você quer ser? Quero ser um policial. Na outra semana, o que você quer ser? Quero ser um médico, advogado. Eu era assim quando criança. Eu queria ser tudo. Um dia eu disse que queria ser alfaiate. Eu queria ser tudo. Aleluia. É assim que as crianças são. Mas você percebe que no reino do Espírito, às vezes, nós nos reduzimos a sermos crianças, quando deveríamos ser crescidos. Se você tem estado nesta igreja há mais de 4 anos, deveria saber que agora você deveria estar começando a se preparar para algum nível de liderança. Isso pode não te ser dado imediatamente, mas por agora você deveria estar se preparando. Entende? Por quê? Porque eu descobri... É vergonhoso quando um membro de uma igreja como esta diz, bem, perguntam, o que você faz na igreja? Bem, na verdade, nada. Por quê? Quanto tempo você já está lá? 5 anos? E você não faz nada? Não, ninguém me deu nada para fazer. E eu nem quero fazer algo, mas eu apenas estou lá. Como assim só está lá? E aí você diz, veja, se me derem alguma coisa para fazer, eu vou fazer? Deixa eu te mostrar algo. Se eu... vamos fazer assim, você fica bem aí, você vem mais perto. Se eu estivesse tentando puxar o púlpito, e eles olhando para mim, e então eles dizem, tem alguma coisa que você gostaria que fizéssemos por você? Eu olharia para eles e...
Como assim? Eu estou tentando dizer, você é cego? A carga é muito pesada. Você não consegue ver que eu estou arrastando isso? Você não deveria estar perguntando, tem algo que podemos fazer por você? Será que você não entende? Você pode ver o que eu estou fazendo. Faça o que eu estou fazendo. Vocês estão me ouvindo? Faça o que eu estou fazendo. Daqui a pouco vamos falar disso. Sabe por que eu amo estudar a minha Bíblia? Apenas através da minha Bíblia, eu consigo saber esta vida que o Senhor Deus me deu, como eu posso vivê-la? Apenas através da minha Bíblia, eu posso dizer o que Deus espera que eu seja. Eu só consigo diferenciar o que é certo do que é errado conhecendo a minha Bíblia. Lembre do que Jesus disse aos judeus. Ele disse, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Ele não disse, vocês erram porque outra pessoa informou errado a vocês. Ele disse, porque vocês não conhecem as Escrituras. Porque quando você conhece as Escrituras, não importa quem está falando com você, você sabe o que fazer. Mas você erra. Veja o que isso significa. Se você não conhece as Escrituras, você vai errar. Então você está em perigo de errar se você é ignorante. E o que você vai fazer? Você tem que pegar a sua Bíblia e aprender a estudar. Ora, nós damos a vocês materiais para começar. Você tem as rapsódias de realidades para te ajudar a começar. E todo dia você tem algo lá para te ajudar a começar o dia. Temos referências bíblicas para você estudar e meditar sobre elas. Nós temos áudios, temos materiais em áudio e em vídeo, ensinos em vídeo. Deixa eu te contar uma pequena história para que você entenda a importância de ouvir os nossos áudios. Quando eu ouço áudios, eu sou abençoado. Minha visão expande. Eu pego a minha caneta e escrevo. Minha visão expande. E você diz, mas Pastor Cris, você pregou? Sim, eu estou falando de ouvir meus próprios áudios. E eu já disse que Deus me disse, se você ouvir seus próprios áudios, vai crescer 3 vezes mais. Foi o que Ele disse para mim. Então eu acho que é melhor eu escutar meus próprios áudios. Sabe, eu já fui curado ouvindo meus áudios. Inspirado, abençoado, motivado, ouvindo. Se isso já aconteceu com aquele que estava lá pregando, o que você acha sobre a pessoa que nem sabia sobre o assunto? Sabe, às vezes eu assisto vídeos e eu digo para mim mesmo, se isso tivesse sido pregado para mim 10 anos atrás, o que eu estaria fazendo agora? Aleluia! Porque o poder da palavra de Deus só pode ser experimentado quando abrimos o coração para ela. Lembre do que ele disse? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não funciona para aquele que não crê. Ele diz, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Aquele que não crê, o Evangelho, embora seja a palavra de Deus, não pode salvá-lo. Não pode salvá-lo financeiramente. Não pode salvá-lo na questão matrimonial. Não pode salvá-lo dos seus pecados. Não pode salvá-lo em nenhuma área da sua vida. Por quê? Porque ele não crê. O poder opera quando você crê. E aí Paulo faz a pergunta. Ele diz, como crerão se não ouviram?
Ele diz: como ouvirão sem alguém para dizer a eles? Aleluia! Você ainda está aí? Certo, lemos o versículo 1, vamos para o verso 2. Ele diz: eu rogo a Evódia. Isso é muito bom, isso é bonito, ouçam isso aqui. Ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique. Eu, na verdade, nem sei que nome é esse. Bem, estas eram duas senhoras da igreja, duas mulheres da igreja. E ele diz que sejam da mesma mente no Senhor. Provavelmente estavam brigando. Sabe, a igreja daquela época era muito parecida com a igreja hoje. As pessoas não mudam. Deviam estar brigando. R.W. Schambach conta a história de duas mulheres na igreja. Uma delas tinha gota. E ele vinha orando por ela há anos e ela não era curada. A outra vinha orando há muitos anos para receber o Espírito Santo e não recebia. Ambas estavam brigando na igreja. Brigando se uma sentasse num lugar e a outra quisesse sentar, só porque aquela outra mulher estava ali, ela se retirava, faziam isso uma com a outra. Até que um domingo de manhã, ele estava na plataforma olhando para elas, e uma estava sentada. A outra mulher veio querendo sentar e quando percebeu que a mulher estava ali, ela se levantou, ela estava querendo ir embora. E Schambach desceu e disse: estou cansado disso. Ele disse: vocês duas ou se juntam ou vão embora. E disse que elas desmoronaram. Uma disse: é minha culpa. E a outra disse: não, é minha culpa. E ele disse: ora, não briguem de novo. Quase que as duas brigam para pedir desculpas. Ele disse: não briguem de novo. E então elas se abraçaram. E sabe, quando se abraçaram, a gota desapareceu. E a outra mulher recebeu o Espírito Santo, falando em outras línguas. Você consegue imaginar? Foi o terrível relacionamento que tinha uma com a outra, que impediu uma de ser curada e impediu a outra de receber o Espírito Santo. E elas não sabiam disso. Andar em amor, deixa eu te dizer o que andar em amor fará por você. Isso vai trazer Deus para a sua vida. O que eu quero dizer é que o poder de Deus vai se manifestar em você se você aprender a andar em amor. Andar em amor não significa ser fraco, não significa ser ingênuo, não significa que você é burro. Deixe que a palavra de Deus domine o seu pensamento. Não despreze. Não seja amargo. A forma como os diáconos me trataram nessa igreja, só Deus sabe. Você não consegue fluir no Espírito Santo mesmo que fale em línguas? Não consegue. Eu sei que o Espírito de Deus sempre se moverá em minha vida. E eu te digo por quê. Porque eu decidi muito tempo atrás andar em amor. Andar em amor, andar no Espírito Santo. Não me importa o que as pessoas pensam. Eu só abro meu coração e minha mente e deixo apenas a palavra de Deus andar em mim, falar em mim. Mas eu sou tão suave quanto eu sou duro. Porque Jesus era duro. Sabe, Jesus foi ao templo um dia e quando chegou lá, ele curava. A Bíblia diz que cegos e aleijados vinham até ele e ele os curava. E ele foi de novo e viu pessoas vendendo no templo, fazendo coisas erradas no templo, e ele disse: peraí. Ele fez chicotes e voltou e os chicoteou, os expulsou. E antes de entenderem o que tinha acontecido com eles, já estavam fora. Ele disse: a casa do meu pai, como está escrito, será casa de oração, mas vocês a transformam em um covil de salteadores. E aí perguntaram: quem deu autoridade a você? Ele disse: venham para ver. Eu acho que ele usou a unção naquele dia.
Porque toda aquela multidão o teriam matado, mas não puderam. Aleluia! Glória a Deus! Certo, então essas duas senhoras, Paulo escreve para que elas se juntem. Verso 3. E admoesto-te também a mim, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Oh, eu gosto disso. Cujos nomes estão no livro da vida? Ele não disse cujos nomes estarão no livro da vida, ele disse cujos nomes estão no livro da vida. O livro da vida, eu já falei sobre ele. Sabe, muitas vezes, rapaz, eu estava pregando uma mensagem na África do Sul. Eu acho que era a última noite daquele encontro. E eu estou tentando me lembrar do título agora. Qual era? Mas eu estava falando do livro da vida, eu mencionei o livro da vida e falei sobre ele. E então, o homem como nova criação, eu falei muitas coisas sobre isso. Eu gostaria que vocês pudessem ouvir este áudio, se ainda tiver por aí. Vocês têm o áudio? O áudio está disponível? Vocês já ouviram falar desse áudio? Vocês deveriam ouvi-lo. Deveriam ouvi-lo. Ok. Então, ele fala algo aqui sobre o livro da vida. E o que é o livro da vida? O meu nome está no livro da vida. O seu nome está no livro da vida. Quando? Quando o seu nome entra no livro da vida? Alguém diz, quando você nasce de novo? Não. Não é quando você nasce de novo que o seu nome entra no livro da vida. Quando você nasce neste mundo, é quando o seu nome entra no livro da vida. Moisés sabia sobre o livro da vida. Veja, a Bíblia não fala sobre o seu nome ser escrito, sobre ele sendo escrito no livro da vida, mas ela se refere ao fato de que nomes foram escritos lá. E então ela fala sobre nomes poderem ser tirados, apagados. Eu posso mostrar algumas passagens? Vocês gostariam? Certo. A primeira vez que você encontra uma referência a este livro é por Moisés, no livro de Êxodo, capítulo de número 32. Eu vou ler a partir do versículo 32. Você já achou? Sabe, tem muita gente aqui com uma aparência tão boa. Parece que a glória de Deus está sobre a sua vida. E sabe, isso é algo que eu achei que ia dizer a vocês. Entendam. Especialmente quando você vem à igreja aos domingos, sabe? Nos dias da semana, quando temos cultos, muita gente não se veste tão bem. Mas aos domingos, quando você vier para a igreja, vista-se bem. Eu falei sobre isso numa convenção que fiz em Benin. No dia seguinte, precisava vê-los. Estavam tão bem vestidos. Alguns já não vestiam ternos ou roupas festivas, completas há muito tempo, puseram e vieram para a igreja. Ouçam, quando você vem à casa de Deus, vista-se bem. Tem gente que pensa que na igreja não precisa se vestir bem. Está errado. Quando você se veste bem vindo à casa de Deus, você está celebrando a bondade dele. Pare de guardar as melhores roupas para o Natal. Muitos aqui foram criados de forma errada. Sabe, muitos foram criados de forma errada. Fomos criados guardando a nossa melhor roupa para o período de Natal. E muitos ainda estão fazendo isso hoje. Muitas mulheres aqui têm roupas que já não usam há 5 anos. Você está esperando uma ocasião especial. E quando a ocasião chega, você faz outra escolha? Você vai doar esta roupa? Não, Sabe quanto custou, Eu sei que muitos aqui são assim, porque eu sei que os meus pais eram assim também, sabe? Anos atrás. E quer saber? Quando eu estava organizando a minha casa, eu estava prestes a fazer o mesmo. Até que eu disse, eu não vou fazer isso, não. Eu disse à minha esposa, quando é que a gente vai saber quando os visitantes especiais vêm?
Sabe, as pessoas têm esses pratos especiais, talheres especiais, toda a prataria, e elas ficam guardando para visitantes especiais. Põe isso para fora. Eu estou dizendo, porque se você não puser para fora, vai ficar com eles até o arrebatamento. Sim. Mas se você os puser para fora, Deus vai substituí-los para você com melhores. Olhe para essas roupas antigas que você tem, custaram tanto dinheiro há 5 anos, mas agora cheiram a naftalina, você tem que pô-las para fora. Põe elas para fora. Comece a usá-las. Quando você as usar, ouça, você sabe... Coisas boas vêm para pessoas que acreditam em coisas boas. Esse é o número 1. 2. Coisas boas vêm para pessoas que se levantam bem. E eu vou explicar isso para você. Sabe, às vezes fico me perguntando se eu estou falando a mesma língua deles. Eu me pergunto aqui. Mas eu sei que eles entendem a minha língua, mas não sei se entendem o que eu estou falando. Ok. O que eu quero dizer com isso? Quando você se veste bem e fala da forma correta e age da forma correta, coisas boas virão para você. Você não sabe quem está procurando alguém. Você não sabe. E alguém está procurando por você. Qualquer que seja a razão. Mas sabe, você não está se vestindo como a pessoa que ele espera encontrar. Vista-se bem todo o tempo. Esteja arrumado o tempo todo. Você está me ouvindo? Não seja como aquelas pessoas com uma camisa toda para fora e amassada. Sabe, mesmo que seja um casaco, vista-o bem. Vista-se bem. Glória a Deus. Você ainda está aqui. Vista-se bem. Glória a Deus. Vista-se bem. Deixa eu te mostrar outra coisa que destrói, já que eu estou falando disso. Vem aqui, irmão. Eu quero te mostrar algo. Eu vou mudar um pouco o seu modo de vestir, você está muito bem, mas deixa eu mudá-lo um pouco, eu quero que vocês notem algo. Nunca deixe o seu colarinho desarrumado. Vocês estão vendo? Vocês entendem? Sabe, tem gente que não se importa, apenas usa de qualquer jeito. Saem por aí. Ele está me perguntando, estava assim? Não, irmão, estava muito bom. Aleluia! Quando você vier à igreja, vista-se bem. Pegue suas melhores roupas, use-as para vir à igreja e adore a Ele. Se você não pode vir para a casa de Deus com as suas melhores roupas para adorá-lo, onde você vai usá-las? Sabe, muitos de nós nos enganamos pensando, se você vai para a igreja, não use nada muito bom, pode parecer arrogante, ou vai parecer que você quer ficar se mostrando. Não, você não está vestindo nada para ninguém. Estamos nos vestindo para celebrar o nosso Salvador Celestial, Jesus Cristo. Vista-se bem. Isso é testemunho do que Deus está fazendo em sua vida. E então você vai ver mais. Eu quero ver vocês domingo, hein? Aleluia! Glória a Deus! Certo, então, Êxodo capítulo 32, eu quero ler para vocês o verso 32.
Leiam para mim. Veja, Moisés está falando. Eu vou pedir para vocês lerem a partir do 31 para um melhor contexto. 1, 2, vão, leiam todos. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Você viu isso? 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Ele está intercedendo pelo povo, está orando por eles porque pecaram contra Deus. E ele diz: perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me do livro que escreveste. E note a resposta de Deus. Deus não disse: que história é essa, Moisés? Eu não tenho livro nenhum. Certo, veja aí, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Veja aí. Ele não está falando de pôr o nome de ninguém, ele está falando de tirar o nome. Então Moisés sabia sobre o livro da vida lá no Velho Testamento, e todos aqueles que haviam pecado contra Deus, Deus disse: todo aquele que pecar, eu vou tirar o seu nome do meu livro. Ou seja, o nome deles estava lá. Seus nomes estavam lá. Mas não eram nascidos de novo. Então não é verdade que depois que você nasce de novo, o seu nome é escrito no livro da vida? Nem sei de onde tiraram isso. Mas dizem por todo lado, já vi pregadores dizendo isso. Não entendem que isso está errado? Tem gente que você ensina isso 1000 vezes e não mudam. Por quê? Porque está no inconsciente deles. Já dizem isso há tanto tempo que não veem nada de errado em dizê-lo. Vá para o livro de Salmos. Salmo 69. Sabe, Davi aqui ficou irado contra os pecadores e ele fez orações pesadas contra eles. Eu entendo que muito crente aí gosta de fazer essas orações pesadas. Sabe, amaldiçoando os inimigos, abusando dos inimigos e por aí vai. Você não precisa. Você entende? Você não precisa orar contra os seus inimigos, não é nem necessário. Você entende? Jesus disse: abençoe-os. Você não precisa orar contra os seus inimigos, porque a Bíblia diz que quando alguém se torna seu inimigo, ele é que tem um problema. Você não precisa orar por isso. Você não pode estar em desvantagem. Aleluia! Certo, vamos ver isto. Vamos ver por onde eu começo. É um salmo muito pesado, uma oração muito pesada que Davi está fazendo aqui. Mas então, no verso 28, ele diz: sejam riscados do livro dos vivos. Você viu isso? E não tem um registro com os justos? Isso está claro? O livro dos vivos. Ele diz: sejam riscados do livro dos vivos. E não tem um registro com os justos. Em outras palavras, Deus pôs o nome de todo mundo lá. Por quê? Isso vem da visão dele. Porque todos os homens foram salvos na mente de Deus. Desde a fundação do mundo. Depende de você manter sua salvação. Jesus morreu por todos. Ele não morreu por crentes, ele morreu por todos. São aqueles que creem nele que se tornam cristãos. Então o nome de todo mundo estava lá. Então, quando você nasceu, você é vivo, seu nome está lá. Então, o livro da vida é o livro de todos os vivos. E você pergunta: e quanto aos que morreram? Vamos. Jesus disse, falando sobre os mortos, ele disse: ora, vamos? Do they really die to become extinct? Ele disse: não é assim com os homens. Ele disse: vocês não ouviram o que Deus disse sobre si mesmo? É Jesus falando, eu estou citando. Ele disse aos judeus: não ouvistes o que Deus disse sobre si mesmo? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele disse: Deus não é o Deus de mortos e sim de vivos. Ele estava tentando dizer que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Então,
Aqueles cujos nomes estão no livro da vida são aqueles que estão vivos no mundo e não rejeitaram a sua salvação nem se desviaram de Deus, e também aqueles que morreram e foram para Deus. Mas aqueles que morreram e foram para o inferno não têm os seus nomes lá. Não tem o seu nome lá. E eu não acabei ainda, deixa eu mostrar outra passagem. Salmo 139. Estamos lendo a partir do versículo 16. Oh, eu gosto disso. Obrigado, Senhor Jesus. Verso 16, Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Do que ele está falando? Ele está dizendo, antes dos meus dias começarem, você já havia escrito tudo a meu respeito. Você entende? Foram numerados no livro dele, antes mesmo dos meus dias começarem. Então ele está se referindo ao mesmo livro? O que significa que pode ser que não haja uma mera lista. Além da lista, deve haver especificações. É disso que ele está falando, é do que Davi está falando. Uma versão diz, foram escritos todos os meus membros, está falando de você. Warley Johnson. E então está escrito o tamanho da sua cabeça. Os seus ossos. Tudo sobre você, seu espírito. Tudo sobre a sua vida. Aonde você ainda irá. Todos aqueles que você já conheceu. Sabia que algumas pessoas nunca cumprem o propósito para o qual nasceram? Este livro nos diz. Eu costumava achar, como alguns dizem, se é meu, vai vir para mim. Eu descobri que não é desse jeito. Alguns dizem, o que tiver de ser, será. Eu descobri que não é desse jeito. Eu também achava assim. É fácil pensar assim, quase todo mundo pensa assim, mas quando você estuda a palavra de Deus, se impressiona. Só por ser seu não significa que está vindo. Por quê? Porque há um adversário, cujo trabalho é tentar impedir você de se tornar o que Deus quer que você seja e te impedir de receber o que pertence a você. Qual você acha que é o trabalho dele? E em alguns casos, na vida de algumas pessoas, o diabo vence. E eles não cumprem o chamado. Eu achava que Deus estava controlando tudo, eu realmente achava que Ele controlava tudo. Até que eu estudei a Bíblia e descobri que Deus não está controlando nada. Se Ele controlasse tudo, certamente estava fazendo uma grande bagunça. Mas Ele não está controlando tudo. Eu fiquei impressionado quando descobri o quanto eu tinha para fazer, que papel eu tinha que desempenhar, no que diz respeito a ter a palavra de Deus, ou a visão dele cumprida em minha vida. Eu não sabia. Até que eu estudei a palavra. Eu fiquei impressionado. As presunções humanas que tantos têm eram apenas o que eram, presunções. Você não vai ser feliz só porque nasceu de novo? Não vai ser alegre e pleno em sua vida só porque se tornou um cristão? Não! Você tem que fazer algo a respeito. Eu não sabia. Mas quando eu descobri, eu tomei a decisão. Eu disse, número 1, eu nunca serei pobre na minha vida. Uau! Eu costumava ficar doente o tempo todo. E eu decidi nunca mais ficar doente de novo. Vem, apenas tomei uma decisão. Eu declarei para mim mesmo, eu vou viver uma vida muito feliz, alegre e plena. Eu vou estar alegre todo dia. Eu nunca terei um dia triste, serei sempre alegre, pleno, vivo, próspero. Eu tomei uma decisão.
Eu descobri que eu podia tomar uma decisão a respeito disso. Eu não sabia até que a palavra de Deus me disse isso. Eu achava que dependia de Deus. Até que eu descobri. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Não é de espantar que ele chame de evangelho, boas notícias. Você não é mais uma vítima. Você pode ser vitorioso. É uma escolha. É uma escolha. Oh, é uma escolha. Aleluia! É uma escolha. Eu aprendi a dizer boas coisas estão vindo. Glória a Deus, boas coisas estão vindo. Eu estou vivendo uma vida maravilhosa, uma vida próspera, uma vida feliz. Glória a Deus, a minha vida é cheia de alegria. Obrigado, Senhor Jesus. E eu comecei a dizer, eu não encontro mais ninguém por acaso. Se eu cheguei a te conhecer, glória a Deus, é porque algo será realizado. Eu comecei a dizer, eu sou filho do destino. O destino está atuando em mim. Como assim destino? Que história é essa? Ele disse, eu é que sei os meus pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal, para levar você ao fim desejado. Ele disse que são pensamentos de bem, não de mal. Eu disse, por que eu devo pensar algo diferente? Se ele disse que tudo que ele tem para mim são pensamentos de bem, não de mal. Muito bem. Ou será que Deus é melhor do que eu? É claro que Ele é. E eu tenho bons pensamentos sobre mim mesmo. Significa que Deus tem ainda melhores. Certo? Ele me quer bem, Ele me quer forte, Ele me quer próspero, Ele me quer são. Glória a Deus! Por isso eu digo que eu é que faço a escolha. Eu faço a escolha. Eu te digo, eu vou abalar este mundo. Eu faço a escolha. Eu não vou passar por esta vida como se eu não tivesse vindo. Não, eu vou deixar pegadas por aqui. Para que quando aquela trombeta soar, o mundo sinta falta de nós. Alguém aí pode gritar amém? Glória a Deus! Ha, 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 ha! Eu te digo, não importa em que país eu me encontre, não importa a nação, eu não serei uma vítima. Eu serei vitorioso. Em qualquer país, em qualquer economia, para mim não faz diferença. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Vamos lá, você é o filho do rei. Eu disse, você é o filho do rei. Lego soframandigisko jalamane. Prakosto vractala astos onde? Veja, ele diz, há momentos em que vocês sentem que palavras deste tipo não se referem a vocês, mas Deus está me dizendo para dizer a vocês que palavras deste tipo falam com você. Está falando com você? Falando com você? Liko bahasika. Grondo jondala manga hata. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Certo, então vamos lá para o Novo Testamento. Vamos ver algo sobre esse livro da vida. Sabe, Daniel falou sobre a mesma coisa antes de irmos para o Novo Testamento. Vá para o livro de Daniel. Daniel é depois de Ezequiel, não é? Se você não conseguir achar, vá para o índice. Eu vou ler a partir do verso 1, capítulo 12, livro de Daniel. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, falando do arcanjo Miguel, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo,
Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Ok, agora vá para o livro de Filipenses, onde começamos. Ele diz, capítulo 1, verso 3... E admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e também com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Repita comigo, livro da vida. Mais uma vez, o livro da vida. Vá para o livro de Apocalipse, capítulo número 3, vou ler só mais algumas passagens sobre o livro da vida. Apocalipse capítulo 3, eu vou ler a partir do versículo 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Alguém pode dizer amém? Apocalipse capítulo 17, Apocalipse capítulo 17. Graças a Deus por isto. Ele diz, eu não apagarei o seu nome. Até agora você viu algum lugar onde ele diz que ele vai escrever o seu nome no livro da vida? Não. Capítulo 17, verso de número 8. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando contemplarem a besta que era e já não é, ainda que agora seja. Você viu isto? Diz que seus nomes não estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. O que isso quer dizer na visão de Deus? Aleluia! João disse, saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas já estiveram conosco. Ele disse, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Aleluia. Por exemplo, ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Está se falando das visões de Deus. Amém. Porque Jesus... Sabemos quando ele foi morto? Ninguém trouxe o cadáver dele assim que ele nasceu. Quantos aqui entendem o que eu disse? Ok, bom. Certo, agora vá para o capítulo 21, Apocalipse, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus para todos sempre. Ok? Agora eu quero que você vá para o capítulo 22, versículo 19. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você notou o que ele disse? Deus excluirá a sua parte do livro da vida. Ele está falando sobre alguém que vive no erro. Significa que este homem terá o nome apagado no final. Mas o nome dele já esteve no livro da vida. Você entende? O nome dele já esteve lá. Agora vamos ver como isso funciona no capítulo de número 20, Apocalipse 20. Eu vou ler para vocês a partir do verso 11. E eu vi um grande trono e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Notem, os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida.
E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Eu quero que todos leiam o verso 15. E todo aquele que não foi encontrado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se seu nome nunca tivesse estado lá, por que eles tentariam checar a lista para ver se seu nome estava lá? Fale comigo. Quantos aqui foram à escola em Lagos, na Nigéria? Aqui. Você lembra a escola onde estudou? Você acha que o presidente dos Estados Unidos foi estudante desta escola? Faria sentido você ir à sua escola, onde você estudou, e começar a vasculhar as gavetas, os armários e tudo, e pegar todos os arquivos, tentando ver se o nome dele está em alguma lista? Não faz nenhum sentido. Porque ele nunca esteve lá. A única razão para ele dizer, e todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida, é porque houve um tempo em que o nome de todos estava lá. Mantenha o seu nome lá, irmão. É você que mantém seu nome no livro? Depende de você. Mantenha seu nome lá. Aleluia! Você se mantém na palavra, se mantém no Evangelho de Jesus Cristo e nada tirará o seu nome de lá. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.